O vídeo começa com o Nair dizendo: "Caramba, que gatinha." Ele dá um oi pra ela e fala que ele é novo por ali e pergunta se ela sabe aonde fica uma academia 24 horas. Ele fala que disseram que é perto dali e pergunta se ela mora ali, mas ela fala que não. Ele pergunta se não é e pergunta da onde ela é e ela fala que ela é de Nova Orleans. Ele pergunta há quanto tempo ela está morando ali, mas ela fala que ele já está fazendo muitas perguntas. Ele fala que ela é incrível e ela agradece. Ele pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Blue. Ele fala que é um prazer conhecê-la e fala que o nome dele é Nair. Ela fala que também é um prazer conhecê-lo, mas que ele pode ficar um passo atrás. Ele pergunta como assim um passo atrás e por que ela está agindo assim. Ele pergunta se ela tem namorado ou algo do tipo e ela diz que ele é um estranho. Ele pergunta estranho e ela fala que pessoas estranhas podem ser perigosas. Ele fala que ela não tem nada com o que se preocupar e ela pergunta se é verdade. Ele fala que sim. Ele pergunta quanto tempo ela está ali e ela fala que é 1 minuto. Ele fala que entende que ele não quer tomar muito tempo dela e pede o Instagram, mas ela diz que ela está bem e fala que não está interessada. Mas ele pede para ela esperar e fala que se ele tivesse realmente interessado nela, ele teria ido atrás dela. Ele pergunta por que ela está agindo assim e ela fala porque ela não está interessada. Ele pergunta se ela tem certeza e como ela sabe que ele está interessado nela. E em seguida, mais uma vez, ele pede o Instagram dela, mas ela diz que ela não tem tempo para esse tipo de jogo. Ele pergunta como assim jogo e em seguida diz que tudo bem e deseja uma ótima caminhada para ela. Ele fala que ela disse que ela não tem tempo para esse tipo de jogo e fala que tudo bem. Ele fala que agora tem alguém voltando. E em seguida diz que isso é engraçado. E fala que nós vamos ver o que ela vai dizer. Ela pede com licença e ele pergunta e aí. Ela pergunta se ele está procurando academia, mas ele fala que não precisa e que ele vai dar o jeito dele. Ela fala que ela pode ajudá-lo, mas ele fala que não precisa, já que ela disse que ela não estava interessada. Ela fala que, como ela disse, ela não conhece muito bem o lugar, mas que ela pode tentar ajudá-lo. Ele fala que ia pedir para ela procurar no telefone dela, mas que tudo bem. Ela fala que ela pode emprestar o telefone para ele. Ele pergunta por que só agora, depois que ele entrou no carro dele, ela decidiu ajudá-lo. Ela fala que demorou um pouco para cair a ficha, mas que ela resolveu pensar melhor sobre isso. Ele pergunta se ela decidiu pensar melhor e ela fala que mudou de ideia. Ele pergunta o que fez ela mudar de ideia e fala que ele está tentando entender. Ela fala que isso não é importante, ele fala que é claro que é importante e que é importante para ele. E ela diz por que eles dois vão para a academia e ele pergunta se quer dizer que agora ela também vai para a academia. E depois que ela diz que sim, ele pergunta então por que ela não disse isso logo no começo. Ela fala porque ela não o conhecia, ele pergunta então qual a diferença agora. E ela fala que não sabe, mas que decidiu mudar de ideia. Ele fala que ela disse que ela não gosta de jogos, mas agora está jogando e fala que isso não faz sentido. Ela fala que ela não está jogando e que ela gostaria de malhar com ele. Ele pergunta por que ela quer malhar com ele e ela diz porque ele é uma gracinha. E ele pergunta se quer dizer que agora ele é uma gracinha. Ela diz que ela realmente acha ele uma gracinha, então ele pergunta se ela não achou isso no começo. Ele pergunta se ela pensa diferente por conta do carro dele. Ela fala que não tem a ver com o carro, mas que com certeza o carro ajuda muito. Ele fala que agora é ele que não está interessado. Ela pergunta se ele tem certeza e ele fala que tem certeza. E em seguida ele diz que ele vai nessa. E dentro do carro ele diz: fala sério, e diz que isso é hilário. Ele fala que ela disse que não gosta de jogo, mas ela está tentando jogar com ele. Ele pergunta e aí, e ela diz oi pra ele. Ele pergunta se ela já decidiu o que ela quer e ela fala que ela sabe muito bem o que ela quer. Ele pergunta afinal de contas o que ela quer e por que ela voltou. Ela fala que ela quer ele. Ele pergunta se é verdade porque agora ela quer tanto ele. Ela fala porque ela estava cuidando das coisas dela, mas que eles podem cuidar das coisas juntos. Ele pergunta por que ele daria mais uma chance pra ela e ela fala por quê e ele pergunta por que o quê. Ela fala que não sabe, mas ele diz que é melhor ela pensar melhor sobre isso. Ela fala porque ela vale a pena. Ele fala que ela é bonita, mas que também conta a personalidade. Ele fala que não gostou
tudo o que aconteceu no começo e que ela não queria falar com ele, e ela diz que sente muito. E ela fala que fez isso porque ela já teve muitas experiências ruins. Ele fala que entendeu e pergunta se ela é dali mesmo, mas ela fala que é de Nova Orleans. Ele pergunta quanto tempo ela está morando ali e ela diz que há 2 anos. Ele pede para ela esperar e fala que ele vai sair. Ele pergunta qual o nome dela e ela fala que o nome dela é Blue. Ele fala que entendeu e pergunta por que ela está tão perto dele, mas ela diz que ele que chegou perto dela. Ele fala que ela nem sequer queria falar com ele, que agora chegou muito pertinho dele. Ele pergunta se ela é solteira e já ela pergunta se ela pode ver, e ele diz que pode. Ele pergunta se ela é solteira e ela fala que sim. Ele pergunta quanto tempo ela está solteira e ela diz que há 4 anos. Ele pergunta por que há tanto tempo e ela diz porque ela não confia nas pessoas. Ele pergunta por que ela não confia e ela diz que não tem uma razão específica. Ele fala que deve ter alguma razão e ela fala porque ninguém deu motivos para ela confiar. Ele fala que ela disse que ninguém deu motivos e que então deve ter alguma coisa aí. E ela diz porque brincaram com os sentimentos dela. Ele pergunta se ela também não brincou com os sentimentos de ninguém e se ela está se fazendo de vítima ali agora. Mas ela diz que com certeza ela também não é uma vítima. Ela fala que ela é bem crescidinha e que ela sabe jogar esse jogo. Ele fala que ela disse que não gosta de jogo e pergunta como assim. Ela fala que ele também gosta de jogar, mas ele fala que ela que está jogando. Ele fala que ele não está sendo assim, que ele só está tentando ser sincero. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele pergunta se ela pode dar uma volta. E depois disso a convida para entrar, mas pede para ela não desperdiçar o tempo dele. Ela pergunta se ele vai abrir a porta para ela, mas ele fala que ela tem mãos. Já dentro do carro, nesse momento da conversa, ele pergunta o que ela acha de no relacionamento o casal dividir as contas. Ela fala que não sabe e diz que ela já aprendeu que um casal nunca deve dividir as contas. Ele pergunta por que ela acha isso e ela fala porque o dinheiro dela é dela e o dinheiro dele é deles dois. E já ele pergunta como isso faz sentido. Ela fala que quando ela encontrar alguém, com certeza para ele isso vai fazer sentido. Ele pergunta se ela acha justo ele pagar 100% das contas e o dinheiro dela ficar só para ela, e fala que para ele isso não parece fazer sentido. Ela fala que ela é de Nova Orleans e que lá as coisas funcionam assim. Ele pergunta se ela sabe cozinhar e ela fala que não. Ela fala que ela não vai precisar cozinhar e que eles podem comer fora. Ele pergunta aí quando eles não quiserem sair se ela não cozinharia e ela começa a rir. Ele fala que ela está rindo e que ele não está vendo aonde está a graça. Ele fala que ela não está levando a sério e diz que ela é interesseira e fala que ela pode sair. E ela diz que tudo bem. E ele termina dizendo que deve ser por isso que ela está solteira há 4 anos. O Nair começa dando um oi e em seguida pergunta como ela vai, mas ela diz não, muito obrigado. Ele pergunta se ela tem namorado ou se ele não faz o tipo dela, mas ela diz que não e fala que sente muito. Ele pergunta se ele não faz o tipo dela, mas ela diz que não e fala que sente muito. Ele pergunta por que não e fala que ele acabou de se mudar para ali, mas ela diz que está bem e fala que sente muito. Então ele fala que está tudo bem e dá um bom dia para ela. Ela pergunta se esse carro é dele, ele fala que sim e pergunta e aí. Ela fala que é um carro muito legal, ele fala que sabe disso e que foi por isso que ele comprou e pergunta e aí. Ela fala que estava se perguntando se o carro realmente é dele e fala que é um carro muito bom. Ele fala que agora que ela sabe a resposta, ele pergunta o que ela quer e ela pergunta se ela pode entrar para ela dar uma volta. Ele pergunta se ela quer entrar no carro dele e fala que ela nem o conhece. Ela fala que é verdade, mas que ela acha esse carro muito legal. Ele fala que o carro pode ser legal, mas que eles não se conhecem e que eles estão em Houston. E em seguida pergunta se ela entraria em um carro de um estranho. E depois que ela diz que acha que sim, ele fala que isso não faz nenhum sentido e pergunta se ela sabe o nome dele. Ela fala que não sabe o nome dele, então ele pergunta como ela vai entrar no carro dele se ela nem sequer sabe o nome dele. Ele pergunta se ela se sente segura e ela diz que só se vive uma vez. E ele diz, então só se vive uma vez, mas você acabou de dizer que eu não faço
faço o seu tipo. Ele pergunta por que ela quer entrar se ele não faz o tipo dela e que ela também disse que não quer fazer uma amizade. Ela fala que disse isso, mas ele fala que já que é assim, é melhor eles ficarem por ali e deseja um ótimo dia para ela. Ele fala que ela disse no começo que ele não faz o tipo dela e em seguida diz que agora ela está voltando. Ele fala que não gosta que batam na janela dele assim e pergunta e aí, e ela fala que sente muito. Ela fala que resolveu voltar para ver se ele mudou de ideia, mas ele fala que ainda não mudou de ideia. Ela diz que gostaria de dar uma volta com ele e ele pergunta por que ele faria isso. Ela fala que eles podem ser amigos, ele pergunta ser amigos, mas ele diz que não e fala que não vê sinceridade no que ela está falando. Ela diz que está sendo sincera, mas ele fala que não acredita nisso. Ele fala que o humor dela mudou completamente depois de ver o carro dele. Ela fala que o carro dele é muito legal, mas que ela realmente está sendo sincera. Ele fala que assim, de repente, depois dela ter visto o carro dele, agora ela voltou muito amigável. E fala que isso para ele não está fazendo sentido. Ela fala que entende porque ele está pensando assim, mas que eles poderiam começar com uma amizade. E ele pergunta começar com uma amizade e em seguida pergunta da onde ela é. E ela diz que ela é dali mesmo. Ele pergunta se ela é solteira e como ela diz que sim, ele pergunta quanto tempo e ela diz que há alguns meses. E depois de mais algum tempo ali conversando com ela, ele a convida para entrar. E já nesse momento dentro do carro, ele pergunta o que fez ela voltar para falar com ele. E ela responde dizendo que ela nunca esteve dentro de uma Lamborghini antes. Ele pergunta se então é a primeira vez que ela entra em um carro como esse e ela fala que sim. Ele pergunta se então foi por isso que o humor dela mudou completamente depois de ver o carro dele. E ela diz que acha que sim. Ele fala que ela foi rude com ele, que disse que ele não faz o tipo dela, que não queria uma amizade com ele. E fala que só foi ver o carro dele que a opinião dela mudou rapidamente. E depois que ela diz que sim, ele pergunta como ela acha que ele está se sentindo agora. E ela diz que não tinha pensado sobre isso. Ele fala que ele acha que ela é interesseira. Ela fala que ela não acha que ela seja interesseira só porque ela quis entrar no carro dele. Ele fala que já está legal e que ele não quer perder mais o tempo dele. E ela diz que tudo bem.